Aí, Fred, dá pra tu fazer uma visita aqui pros meus irmãos? Qual o nome? Ah, tá de sacanagem, irmão? Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área. Fred, não fica chateado não, Você joga num time que não tem uma torcida tão grande. Mas a nossa torcida, como é gigantesca, tem rubro-negra em tudo quanto é lugar e a gente é bem humorado. Então, não leva pro coração não, que é só uma brincadeira, mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Vidal, que tá vindo pro Ninho do Urubu, né? Vai treinar ali com a seleção do Chile e vai ser a oportunidade para o Flamengo fazer o seu planejamento, que é sondar, saber o que o atleta quer do futuro dele. Também, lógico, vamos falar sobre o valor do Gerson, que pode ser um valor de pinga, e isso deixa o coração dos rubro-negros muito triste, tá bom? Em relação ao Gomes, números do Gomes são realmente irrefutáveis, tá? Excelentes números aí, o jogador que mais desarma no time do Flamengo. Vamos falar também sobre o Michael, que o Al Ain voltou a carga para ele em breve, provavelmente vai chegar uma proposta pelo jogador. Felipe Luiz mostrando realmente que sabe tudo de futebol e que vai ser um grande técnico no futuro, deu o caminho das pedras para o Flamengo não passar perrengue nos jogos. E o STJD, a princípio, negou o pedido do Flamengo de paralisação do Campeonato Brasileiro, mas o pleno do STJD ainda vai dar o seu veredito final. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo do OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular, e lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Nação, vamos falar agora sobre o pedido de paralisação do Campeonato Brasileiro que o Flamengo fez durante aí esse período que vai ser realizada a Copa América, porque o Flamengo, lógico, enxerga que é o time mais prejudicado de todos esses do Brasil, né? Além de ter os seus jogadores aí titulares convocados pela seleção brasileira, ainda temos jogadores na seleção do Paraguai, na seleção aí do Chile e também na seleção uruguaia. Flamengo fez esse pedido e o presidente do STJD, Otávio Noronha, a princípio ele indeferiu, ele negou o pedido do Flamengo, mas ele enxerga que sim, os motivos do Flamengo são bons motivos, o Flamengo tem bons argumentos e isso vai ser votado no pleno do STJD. Então, sim, a princípio foi indeferido, mas cabe recurso e esse recurso vai ser julgado pelo pleno do STJD. Vamos aguardar, vamos ver qual vai ser a decisão deles, mas sim, realmente o Flamengo é o mais prejudicado. Mas o meu sentimento em relação aí à decisão do STJD, do pleno do STJD, que ainda vai ser votada, é de que eles não paralisem o Campeonato Brasileiro. É isso que eu estou sentindo aqui no meu coração, né? Até porque vai ser realmente muito complicado se parar. Vai ter que estender mais uma vez o Campeonato Brasileiro muito para frente. Mas o pedido do Flamengo é um pedido plausível, né? Existe sim um prejuízo muito grande para o time do Flamengo, mas eu realmente não acredito que o Campeonato Brasileiro vá ser paralisado. Mas como eu não sou juiz, vamos aguardar aí a resposta do pleno do STJD. E nação rubro-negra, vamos falar agora sobre um assunto muito polêmico, que são os números, né, da venda do Gerson, que estão muito divergentes do que a gente estava ali ouvindo no começo, né, o que saía nas mídias, nas matérias aí, nos portais. Esse número está muito abaixo, segundo aí o presidente do Olympique de Marseille, né? A princípio seriam 25 milhões de euros e mais 5 milhões aí por metas. E o Flamengo ficando com em torno de 25 a 20% do atleta Gerson. Mas o presidente do Olympique de Marseille chegou e falou que são 15 milhões de euros, menos de 15 milhões de euros, né, pelo que ele disse, em relação à venda do Gerson. Complicado. Se for realmente esse valor que o presidente do Olympique de Marseille está colocando na mídia, é triste. É realmente, para mim, um dinheiro de pinga. Pagamos aí em torno de 12 milhões
de euros pelo Gerson, vender ele a 15 milhões de euros, misericórdia. Mesmo com o euro muito acima do que estava naquela época, não vale, mano. O Gerson vale muito mais do que isso. Mas, segundo o jornalista Vene Casagrande, o Olympique de Marseille vai pagar agora 11 milhões de euros e mais 9 milhões de euros nos próximos 3 anos, totalizando aí em torno de 20 milhões de euros e ainda com aqueles 5 milhões de euros como metas a serem alcançadas para o Flamengo conseguir receber esse valor, totalizando, se tudo correr bem, 25 milhões de euros. Mas, é conforme eu sempre digo, né? Em relação às negociações, os números só podem ser confirmados mesmo após aí a finalização, depois de algum tempo que a gente tem como saber realmente qual o valor real. Mas se for esse valor que o presidente do Olympique de Marseille passou, para mim é um dinheiro de pinga e eu queria saber a opinião de vocês. É pouco, não é? 15 milhões de euros mais ou menos é muito pouco? Ou 20 milhões de euros, conforme o Vene passou, é muito pouco também? Na minha opinião, no mínimo, esses 25 milhões com mais 5 milhões de metas a serem alcançadas. No mínimo. Espero que os valores que estão sendo passados agora estejam errados. Vamos ver o que a diretoria do Flamengo vai falar aí nos próximos dias ou daqui a um tempo, quando ela terá que realmente mostrar ali no papel o quanto que foi o valor da oferta aí do Olympique de Marseille, quanto que a gente vai receber pelo nosso Coringa Gerson. E agora vamos falar sobre a principal joia revelada pelo time do Flamengo aí nessas últimas temporadas, que foi o João Gomes, né? Tem números que assombram a humanidade. Vamos para esses números aí. Em 21 jogos, 12 deles aí como titular, o João Gomes tem os seguintes números, né? 36 desarmes, sendo aí o primeiro nesse quesito aí no time do Flamengo. Também o primeiro colocado em desarmes na Copa Libertadores no ataque, né? E isso é muito importante, porque já gera lance de muito perigo, a gente roubando a bola no nosso ataque, roubando a bola do adversário ali na zaga dele, já deixa a gente com um campo curtinho para poder atacar e fazer lances de perigos, podendo gerar até mesmo gols. Em relação aí a outros números de desarme, é um desarme a cada 30 minutos. O moleque desarma realmente até pensamentos, né? São números aí do Footstats para comprovar que o moleque, além de ser fanático rubro-negro, raça pura dentro de campo, consegue desarmar. E o desarme é sem falta, porque se fosse com falta, seria marcado falta, não seria marcado desarme. Então o moleque joga limpo, joga muito bem, é fundamental. E para mim, é o jogador aí para o lugar do Gerson Vide, que o Thiago Maia ainda está voltando de contusão, né? A gente não sabe como vai ser esse período, quanto tempo até ele chegar a 100% da sua parte física e técnica. Até o preparador do Flamengo falou, vai demorar em torno de 3 meses aí para o Thiago Maia poder chegar ao seu auge. E a gente já tem o João Gomes arrebentando. Então não é mais do que justo o moleque poder ter oportunidade no lugar do Gerson quando o Gerson for embora após aí a Copa América. E nação rubro-negra, vocês lembram aquele papo que o AS, jornal AS, portal AS aí, deu sobre o Vidal, que o Flamengo estava pretendendo fazer uma reunião com o Vidal nos jogos aí da eliminatória? Então, isso aí vai poder ocorrer sim, e lá no Ninho do Urubu. Porque o Vidal, a seleção do Chile, vai treinar aí, se eu não me engano, por 2 ou 3 dias no Ninho do Urubu. E aí, Vidal vai ver a nossa estrutura, vai conseguir refletir se vale a pena ou não sair da Europa e vir para cá. E com certeza o Flamengo vai sondar o jogador para saber o que ele pensa para o futuro. O Flamengo, sim, ou fazer uma investida em breve, ou descartar totalmente a possibilidade da chegada do Vidal. Mas é legal a gente saber disso, né? Outras seleções também queriam usar o Ninho do Urubu, mas a gente sabe como é que é, né? O Isla já joga pelo time do Flamengo, tem aí o Vidal, que o Flamengo sempre esteve de olho, né, em alguma oportunidade. E sim,
a oportunidade, pelo menos, para trocar uma ideia e conversar com o Vidal, vai acontecer aí quando a seleção do Chile estiver treinando aqui no Ninho do Urubu. Vamos lá, boa sorte aí para os dirigentes que forem conversar com o Vidal e espero, sinceramente, que o Vidal dê o papo reto. Se tá afim ou se não tá afim. Se não tiver afim, bola para frente, vida que segue. E se tiver afim, o Flamengo vai ver a possibilidade aí de poder trazer o atleta ou não. E nação rubro-negra, Felipe Luiz aí, que na minha opinião vai ser um ótimo técnico no futuro, fez uma análise que todo torcedor do Flamengo sempre faz. E ele foi lá e explanou mesmo, deu uma entrevista para o Globo Esporte e falou que o Flamengo não é para jogar para se defender. Quando o Flamengo tem que jogar para defender resultado, que isso afeta mentalmente os jogadores, que é complicado, porque o estilo de jogo do Flamengo é atacando o tempo todo. Quando começa a ter que se defender para segurar algum tipo de resultado, conforme ele mesmo falou, fica muito difícil para os jogadores conseguirem aí esse equilíbrio mental. E conforme as palavras dele, esse será o maior desafio do Rogério Ceni nesse time do Flamengo. A gente sabe que a gente está vindo aí de jogos sem tomar gols, e isso é ótimo, só que a gente não pode abdicar do ataque. Na última partida do Flamengo contra o Curitiba, a gente amassou, estraçalhou o Curitiba no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, quando botou o Rodinei, não estou falando que a culpa é dele, mas quando botou o Rodinei e mudou ali o esquema do Flamengo, porque, pô, cara, com o Mateuzinho o Flamengo tava atacando, tava sendo uma avenida ali pela direita em relação ali o time do Curitiba, né? Tinha uma avenida ali pro Mateuzinho, o Mateuzinho conseguia explorar, descobrir, criar espaços onde não tinha. E aí ficou mais complicado no segundo tempo, o Flamengo começou a se defender, e o time do Curitiba atacar. Pô, o time do Curitiba não tem esse ataque todo aí para ficar pressionando a gente. Então, a melhor maneira do Flamengo jogar, papo reto aí do Felipe Luiz, é atacando. Quando a gente tem que se defender, a gente se complica. Parabéns, Felipe Luiz, pela sua leitura de jogo. Espero em breve que você seja o técnico que todos nós esperamos. Mesmo se não for no Flamengo, desejo para você uma bela carreira de técnico, mas acredito que sim, pelo teu coração vermelho e preto e por todas as suas análises, até pela experiência que você pegou com o Jorge Jesus, acredito que sim, um dia você será o técnico do nosso amado e querido Mengão. Queria saber a opinião de vocês. Acredita que um dia o Felipe Luiz possa ser técnico? Porque visão de jogo o cara tem bastante. Que o diga aí o Chamusca. E nação rubro-negra, vocês lembram que há um tempo atrás aí o Al-Ahly ofereceu pro Flamengo, né, pegar por empréstimo o Michael, pagando, se eu não me engano, 8 milhões de reais pelo empréstimo dele, e depois, se quisesse comprar, 12 milhões de euros. O Michael foi comprado por quase 40 milhões de reais, e o Flamengo não pretendia emprestar o jogador e nem pretende. E até por isso mesmo tinha negado aquela oferta do Al-Ahly. Agora, o Al-Ahly volta de novo a sua carga aí para tentar contratar o Michael, e já tem um integrante da staff do jogador se dirigindo lá para os Emirados Árabes para negociar com a Al-Ahly e saber a proposta deles, né? O Eduardo Maluf está nessas tratativas aí, é um empresário com bastante experiência no ramo, e após essa reunião, a tendência é que eles apresentem uma proposta formal para o time do Flamengo. Vamos aguardar para saber quais são esses valores aí. O atleta de 25 anos é um reserva de luxo, né? Na época que foi contratado, só ficou abaixo os valores aí da contratação do Gabigol, porque do restante o Michael bateu todas as contratações. É um bom jogador, tem muito potencial e, na minha opinião, lá no Al-Ahly ele vai poder desempenhar o seu futebol, vai poder arrebentar a boca do balão, porque tem muita capacidade. Aqui no time do Flamengo, realmente, os espaços faltam, mas, mesmo assim, a técnica dele é notória aí pelos torcedores, né? Além de ter muita velocidade. E tem melhorado, sim, nessa temporada de 2021, fazendo os olhos dos árabes se encherem de esperança e tentar essa nova investida
pelo Michael. Mas a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: vocês têm ainda esperança de que o Michael possa arrebentar no time do Flamengo, ou o melhor destino para ele é seguir a vida dele, mas o Flamengo recebendo uma farpela legal pelo jogador? Valeu, Nação Rubro-Negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!